paz do Senhor, amada igreja, a paz do Senhor e tenham um bom dia nesse domingo em que estamos enviando uma mensagem sobre o Heróis da Fé, Jacó, pois é a sequência que estamos dando durante esse período de confinamento, nesses vídeos de escola bíblica. E antes de mais nada, eu gostaria que você preparasse o ambiente na sua casa para o estudo, convidasse toda a família para estar reunida, participando do estudo, abrisse a Bíblia, lesse todas as referências que vão ser citadas, uma vez que também vou postar esse mesmo estudo em texto, além do vídeo. E também nesse vídeo, que você estiver acompanhando pelo YouTube, dê lá o seu like, dê o seu joinha lá para que nós possamos ter um feedback, uma resposta daquilo que nós estamos, que essa palavra tem atingido, a quantidade de pessoas. A nossa igreja precisa, não pode ficar adormecida. Nós devemos estar participando sempre de todos os estudos que colocamos, dos cultos que nós temos feito, por essa ferramenta que Deus nos proporcionou, essa ferramenta social que é o YouTube. Nós vamos priorizar, vamos dar um atestado realmente de relevância para o nosso trabalho, pois nós não estamos parados, a igreja continua em movimento e você tem que participar também, para que você não perca o vínculo e não se acostume longe da igreja, longe da comunhão dos irmãos. A igreja somos nós, você é a igreja do Senhor. Você não pode perder essa comunhão, essa união com todos que tem, com os pastores, nós pastores que temos gravado esses vídeos, nós que temos feito gravações. Eu quero agradecer do fundo de nosso coração toda a equipe que tem vindo, os louvores que têm sido apresentados nos nossos cultos, a gravação, os responsáveis pela edição dessas gravações. Que Deus possa abençoar de uma forma toda especial. E a você, receba da parte de Deus, prepare o ambiente, receba no seu coração tudo aquilo que fazemos, pois é para o crescimento da obra e o crescimento do conhecimento em você. E quando nós começamos a falar dos heróis da fé, e mesmo já era praxe nossa na escola dominical presencial, nós escolhíamos um versículo para memorização, para ir abrindo nossa mente ao entendimento da palavra e a decorar realmente, para quando porque essa palavra tem poder. Quando nós precisarmos, nós não termos do que nos envergonhar, pois vamos manejar bem a palavra de Deus. E o versículo de hoje que nós escolhemos está lá em Gênesis, no capítulo de número 25, no versículo de número 28, que diz o seguinte: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25 e 28. Vamos repetir apenas uma vez o versículo pequeno, fácil de memorização e que dá um sentido em toda a história de Jacó. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Está em Gênesis 25 e 28. Vamos repetir mais uma vez? E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Raquel amava a Jacó. Gênesis 25 e 28. E nós temos como texto base do nosso estudo de hoje, está no mesmo capítulo, no capítulo 25, porém eu escolhi um texto menor dos versos 21 ao 26, que diz assim. É bom você acompanhar. Pega a sua Bíblia agora, abra aí, Gênesis capítulo 25, verso 21, e nós vamos ler até o 26. Mas depois do vídeo você pode ler toda essa história de Jacó, que vai do capítulo 25
até o capítulo, desde a gestação, quando Rebeca ficou grávida, né, que quando Isaac orou ao Senhor e pediu que ele abrisse a madre de sua esposa, que era estéril, até ela ter dado à luz, estão registrados do capítulo 25 até o capítulo 32, 33 de Gênesis, contando toda a história, as narrativas pormenores da vida de Jacó, desde o nascimento até a sua morte. Então, nós vamos ler esse texto, são 5 versículos apenas, para que nós possamos dar base àquilo que vamos falar sobre a vida desse grande herói da fé, Jacó. Diz assim o texto: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu seu irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Esse é o texto, mas depois que você assistir todo o vídeo, leia toda a história de Jacó para você entender bem o propósito de Deus e como nós, a nossa mente pecadora, não conseguimos entender esse propósito de Deus sobre a vida de Jacó. Jacó foi o filho gêmeo mais novo de Isaac e Rebeca. Ele é um dos 3 participantes, patriarcas, um dos 3 principais patriarcas do povo judeu. Ao lado do seu pai Isaac e do seu avô Abraão. Certamente a história de Jacó é uma das mais conhecidas da Bíblia. A descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. O que significa? Qual o significado desse nome Jacó? A Bíblia ela conta que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar, que no hebraico significa Aked, de seu irmão gêmeo mais velho, Esaú. Daí o nome Jacó vem do hebraico Jacob, que significa ele agarrava ou ele agarra. Devido a esse episódio e uma variação do substantivo hebraico que significa calcanhar, o nome Jacó é geralmente traduzido por apanhador de calcanhar ou suplantador, que é derivado de dominar ou segurar pelo calcanhar. Acredita-se que em hebraico o nome Jacó ele tenha sido uma abreviação intencional do nome Jacob, que significa Deus proteja. Agora, quem foi Jacó? O nascimento de Jacó está registrado no capítulo 25, dos versos 21 ao 28. É parte do texto que nós já lemos, que sua mãe Rebeca, assim como sua avó Sara, era estéril e esperou por filhos durante 20 anos. Seu esposo Isaac intercedeu ao Senhor em favor dela, da sua esposa Rebeca, e então Deus ouviu as orações e abriu a madre de Rebeca, e ela gerou gêmeos, Esaú e Jacó. Não se sabe bem a data correta quando Jacó viveu. Alguns estudos estipulam que Abraão tenha vivido entre 2000 e 1900 a.C. Se isso estiver correto, então Jacó ele viveu aproximadamente aí no ano 1800 a.C. Agora, por que Jacó foi o herdeiro da promessa? Deus havia prometido a Abraão que através do seu filho Isaac faria dele uma grande nação. Apesar das dificuldades que Isaac e Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, a promessa de Deus não seria frustrada
No tempo certo, o casal teve filhos. Você vê que Isaac já tinha 60 anos quando nasceu os gêmeos. Com o nascimento dos filhos de Isaac, a promessa de Deus ela estava sendo renovada. Esaú era o primogênito dos gêmeos, então naturalmente era de se esperar que ele fosse o herdeiro da promessa de Deus aos seus pais. Mas antes mesmo do nascimento de Esaú e Jacó, Deus, pela soberania e infalível vontade, já havia determinado que Jacó herdaria a promessa. É interessante porque normalmente seria Esaú, mas Esaú era mais forte, Esaú era caçador, Esaú era ruivo, bem personalizado, mas como até hoje Deus escolhe as coisas loucas exatamente para envergonhar as sábias, e se ele escolhesse o mais forte, ele estaria aproveitando, e aí seria a força de Esaú. Então ele escolheu o mais fraco para que prevalecesse a força do nosso Deus. Olha a promessa dele antes do nascimento. Está no verso 23 do capítulo 25, que diz assim: e o Senhor lhe disse, 2 nações há no ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então já foi ali escolhido por Deus, o menor exatamente porque era mais frágil e para que não prevalecesse a força do homem, mas a força do nosso Senhor. Como Jacó então conquistou essa primogenitura e a bênção de Isaac? No Oriente Antigo, o Oriente Próximo Antigo, o filho primogênito geralmente herdava, no mínimo, o dobro das posses do pai em relação aos outros irmãos. Além disso, ele também recebia uma série de privilégios, dentre esses privilégios, quais a posição de chefe social e religioso da família. Então, aproveitando-se da fome do seu irmão Esaú, que havia acabado de retornar do campo, Jacó comprou de Esaú o direito à primogenitura e insistiu em um juramento considerado irrevogável. Descobertas arqueológicas confirmam que naquela época, na Mesopotâmia, onde eles habitavam, o direito de primogenitura podia ser negociado. Não se sabe bem se foi o caso de Esaú e Jacó, se houve algum tipo de burocracia para que tal negociação fosse registrada oficialmente, porém na Bíblia ela cita que foi feito um juramento. Em muitos casos, juramentos como esse era válido perante o tribunal da lei e era irrevogável. Isaac, já idoso, comunicou que transmitiria sua bênção patriarcal, então ele pediu que Esaú preparasse para ele o seu prato preferido, ou favorito. Está lá no capítulo 27, nos versos de 1 a 46, depois você pode pegar essa referência, eu vou mandar também em texto, se você não memorizar agora, enquanto eu estou falando, mas você vai ter esse texto e você vai lá e confere nas escrituras. Sabendo disso, Rebeca, ela instruiu a Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo. Você vai ver esse fato lá nos versos de 1 a 46 do capítulo 27. Se aproveitando da cegueira do pai, Jacó se passou por seu irmão, Esaú, e foi abençoado por Isaac. Quando Isaac e Esaú descobriram o que havia ocorrido, nada mais poderia ser feito. A bênção sobre a vida de Jacó era irrevogável. Olha o que diz o texto, certo como diz o texto do capítulo 27, nos versos de 36 e 38, apenas esses 2 versículos. Disse Esaú: não é razão que se chame ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú: eis que já o constituí em teu senhor, e todos seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho?
Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Diante do silêncio, ele levantando, Esaú, a voz, chorou. Capítulo 27 de Gênesis, nos versos 36 e 38. Vamos ver o problema que isso gerou entre Jacó e Isaac. Entre Jacó e Esaú. Primeiro, Esaú ficou enfurecido quando descobriu que tinha sido superado por Jacó. Então, para fugir da ira do seu irmão, que queria o matar, Jacó partiu para a casa dos seus parentes em Harã, avisado pela sua mãe: ó, vai lá para a casa do meu pai, fica por lá. E em sua viagem, Jacó teve uma visão noturna. Nessa visão, Deus lhe confirmou a promessa feita a Abraão e lhe deu garantia de que o protegeria. Todo o capítulo 28 vem contando esse fato da fuga de Jacó lá para Harã. Chegando a Harã, Jacó conheceu a sua prima Raquel, filha do seu tio Labão, que era irmão da sua mãe. Jacó desejou casar-se com Raquel. Ela era nova, bonita, e fez um acordo com seu pai, com seu tio Labão, para que ao fim de um período de trabalho de 7 anos, ele pudesse tomar Raquel como esposa. O casamento ocorreu, mas Labão enganou Jacó, recorrendo a um possível costume da região. Labão concedeu a Jacó a sua filha mais velha, chamada Lia, ou Leia em algumas versões, como esposa. Jacó então fez outro acordo com Labão para que finalmente pudesse casar com Raquel. Nesse novo acordo, mais 7 anos de trabalho foi exigido por Jacó. Isso está provado que tudo aquilo que a gente planta, a gente ceifa. Do mesmo jeito que Jacó enganou Esaú, da mesma maneira que Jacó enganou a Esaú, enganou a Isaac, seu pai, também ele agora está recebendo, está colhendo. E vamos ver o que resultou desse casamento. Enquanto ainda estava morando com seu sogro Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha. Esses filhos eles foram gerados por suas 2 esposas e as servas delas. Leia era mãe de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e a menina, a única filha, Diná. Enquanto Zilpa, criada de Leia, gerou ainda Gade e Azer. Das criadas de Raquel, houve geração de alguns filhos. Teve Bila, Bila era criada de Raquel. Ela gerou Dan e Naftali. Após Deus abrir a madre de Raquel, Jacó foi pai de José e Benjamim. Esse último já nasceu em Canaã. Não foi lá ainda nas terras de Labão. Quando Jacó consegue sair, fugir dali, ele tem o seu nome mudado. Após longos anos trabalhando lá para o seu sogro, fazendo o seu rebanho prosperar, Jacó resolveu partir e retornar à Palestina. Labão não queria que Jacó partisse e lhe propôs um acordo para sua permanência. Mas na tentativa de obter vantagem sobre Jacó, Labão mudou o acordo várias vezes, até que Jacó conseguiu fugir. Mais uma vez, colhendo aquilo que se plantou. Quando soube da fuga de Jacó, Labão ainda o perseguiu. Mas após uma longa conversa, ao se encontrarem, eles fizeram uma aliança e Jacó finalmente viajou em direção ao sul da Palestina. No caminho, Jacó encontrou um grupo de anjos. E quando eu estava preparando e dando uma pesquisada, eu não lembrava, já li essa história várias vezes, mas eu não lembrava desse encontro. Um grupo de anjos que lhe assegurava que Deus o estava protegendo. Está lá nos versos 1 e 2 do capítulo 32 de Gênesis. Quando estava indo em direção ao encontro de seu irmão Esaú, passando pelo riacho de Jaboque, bem no val desse riacho, Jacó encontrou-se com um varão e lutou com ele durante
toda a noite. Ao romper do dia, o homem deslocou a coxa de Jacó, mas ainda assim Jacó conseguiu ser abençoado. Tal bênção mudou seu nome de Jacó para Israel, que significa o que luta com Deus. Obviamente, aquele foi um encontro divino. Olha o que diz o texto, mesmo dentro da sua totalidade. Diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dizendo: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Gênesis, no capítulo 32, nos versos de 24 ao verso 30. Mais tarde, novamente, Deus apareceu para Jacó e reafirmou a mudança do seu nome. Isso já está lá no capítulo 35, nos versos de 9 a 15. Depois você pode ler essa passagem também. Logo depois do ocorrido no riacho de Jaboque, lá naquele vale, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. Apesar do clima assim, tenso que aconteceu naquele momento, o encontro dos dois irmãos foi de ternura. Houve abraço, houve muito choro, perdão e ficou tudo bem. Final da vida de Jacó. Jacó, ele passou a residir mais uma vez na Palestina. Já seu irmão Esaú foi para o lado de Seir. E lá formou uma nação. Está em Gênesis 33, no verso 16. Os anos seguintes não foram fáceis para Jacó. Seus filhos, Simeão e Levi, tiveram sérios conflitos com os filhos de Ramor, por conta do problema com Diná. Todos sabem também da história, está lá no todo o capítulo 34, fala desses fatos, que um filho de Ramor, que era um homem muito rico, tinha uma cidade dele, o filho dele se apaixonou por Diná e acabou, né, dentro da cultura deles, possuiu Diná. E quando seus irmãos ficaram sabendo, foram lá e fizeram uma devassa na cidade, mataram um monte de gente. Também a ama de Raquel, chamada Débora, que era importante para a família, morreu. Depois, sua tão amada esposa, Raquel, morreu de parto do seu filho, que já nasceu na Palestina, chamado Benjamim, o caçula. Seu outro filho, Rúben, deitou-se com Bila, que era uma das concubinas de Jacó. Por fim, José, o filho predileto de Jacó, que era o primeiro filho de Raquel, foi afastado dele. Todos conhecem a história, já falamos aqui do herói da fé José, e conta toda a história de José. Quando já estava bem idoso por conta da fome que assolava a região em que vivia, Jacó ele precisou se exilar no Egito. E ele foi para o Egito e lá ele teve uma grande alegria ao reencontrar seu filho José. No Egito, ele foi muito bem recebido, desde Faraó, foi dado para ele as melhores terras, terra de Gósen, lá no delta do Nilo, as terras mais férteis. E lá a nação começou a se formar ali, um grande povo. E depois, no deserto, transformando esse grande povo em uma grande nação. E antes de morrer, já com a idade de 147 anos, Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. Isso está lá no capítulo 48, nos versos de 8 a 20. O patriarca também abençoou seus filhos, formando as 12 tribos de Israel. Está no Gênesis 49, dos versos 1 ao 33. Jacó faleceu e foi enterrado em Macpela,
perto de Hebron, no túmulo da família, juntamente com Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia, que estavam todos sepultados no mesmo lugar, e ele foi ali sepultado. Jacó, no Novo Testamento, como ele aparece no Novo Testamento, como ele é referenciado no Novo Testamento. Jacó é citado, primeiro, nas genealogias presentes nos evangelhos de Mateus e Lucas, que está no capítulo 1 de Mateus, né, no verso 2 já fala sobre Jacó, e lá em Lucas, no capítulo 3, no verso 34 também, dentro dessa genealogia, fala também de Jacó. Então, frequentemente, ele é mencionado na conjunção Abraão, Isaac e Jacó, como parte do trio de patriarcas notáveis dentro do povo de Israel. Isso está lá referenciado no livro de Mateus, no capítulo 8, verso 11, e em Lucas, no capítulo 13, no verso 28. Não se preocupe muito em decorar essas referências, porque tem um texto escrito e você pode ir lá conferir e abrir sua Bíblia e dar uma conferida nesses textos que estão sendo citados por mim. O próprio Jesus, ele fez citação de Êxodo 3 e 6, onde é declarado: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso tem nos 3 evangelhos sinóticos, ele está em Mateus 22, 32, está em Marcos 12, 26 e está em Lucas 20, 37. Nesses 3 evangelhos, que são esses evangelhos sinóticos, conta o fato de Jesus se referindo que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Estevão também, essa mesma expressão, ela é dita também em Atos 7 e 32. E o próprio Estevão também mencionou Jacó em seu sermão, em Atos 7, nos versos de 12 a 46. O apóstolo Paulo, ele também fez referência a Jacó por 2 vezes, em Romanos 9, 11, de 11 a 13, e Romanos 11, no verso 26. Por fim, na Epístola dos Hebreus, Jacó aparece na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Está no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nos versos 9 e no verso 20. Então, de 9 a 20 ali, tanto no verso 9 tem a referência sobre Jacó, e lá no verso 20 é esse versículo que eu acabei de citar. Então, quando eu vejo a vida de Jacó, eu tiro assim lições para a nossa vida. Principalmente, o que Jacó passou pela divisão das preferências dos filhos. O pai amava um, a mãe amava outro. Então houve um racha na família. Um racha que foi negativo. Foi negativo tanto para Esaú como foi negativo para Jacó. Jacó passou uma grande parte da sua vida praticamente exilado da sua família. Provavelmente ele não viu a morte da sua mãe, não viu a morte do seu pai. Ficou exilado, ficou longe, porque ele temia ser morto pelo seu irmão devido ao grande racha na família, devido exatamente ao fato da divisão de amor do pai por um e a mãe por outro. Exemplo negativo que nós não devemos seguir para que não haja esse mesmo tipo de maldição sobre nossas vidas. Também nós vemos uma lição de que quando Deus tem um propósito na vida de um, o meio não vai justificar aquele final, porque melhor são o fim de todas as coisas do que o meio delas. Assim diz as Escrituras. E Jacó acabou sendo um grande líder e muito abençoado através dos seus filhos, dos seus descendentes, as 12 tribos de Israel. E nós vemos essa bênção até hoje sendo ministrada sobre todos aqueles que são chamados e escolhidos por Deus. Eu quero orar por você, que essas lições dadas por esse grande herói da fé, Jacó, possa agora estar
ardendo em nosso coração e nós tirando lições de vida dessa história. Então é conveniente que você leia todo o texto, desde Gênesis 21 até Gênesis 35, para que você venha entender bem a vida de Jacó. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, por esses que participaram, que ouviram, que estão agora, ó Pai, ouvindo e assistindo esse vídeo. Que eles possam agora ter esse conhecimento selado em seus corações, para que, ó Deus, eles possam alcançar conhecimento e crescimento, ó Deus, no conhecimento diante de Ti. Que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, te louvo e bendigo hoje e sempre. Amém, amém. Eu quero liberar a bênção sobre sua vida. Estenda a mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora até a eternidade. Você possa dizer amém? Amém. Amém.